com todo temor, respeito e reverência ao Senhor. Que Ele nos faça dignos sempre, sempre, sempre de pregar o seu Evangelho, de estar diante dEle, de fazer parte do seu povo, da sua igreja. Que Ele purifique todo o nosso ser, perdoe nossos pecados, limpe nossos lábios, nossa mente, nosso coração, porque somente em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, lemos a sua palavra como está escrita no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número Glória a 1. Glória a Deus. Antes de começar a ler, vamos explicar aqui o que é que vamos ler antes, né? Davi, todo mundo sabe que ele agiu como um adúltero e como assassino. Porém, Deus o perdoou. Vamos analisar essa história, não completamente, mas vamos analisar o que foi que aconteceu depois do adultério e do assassinato e depois que Deus o perdoou. Tem um fato bem interessante nessa história que muitas pessoas não prestam atenção e que é uma lição que a gente pode levar para a nossa vida. Joabe, comandante do exército de Israel, sob ordens de Davi, estava lutando contra o povo de Amon, inimigos de Israel. Um dos melhores soldados de Davi era Urias. Sua esposa era Batseba. Batseba estava em casa, Urias estava na guerra, Urias volta a mando de Davi. Davi bola um plano para tentar forjar um lençol para cobrir o adultério, não adianta. Ele acaba se irando, forja a morte de Urias no meio da batalha contra o povo de Amon. E Deus vendo tudo. Davi, ele foi assassino e adúltero. Vamos ler então o livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 1. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lemos ela como ela está escrita. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã veio e disse a Davi: em certa cidade havia dois homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos e manadas, mas o pobre não tinha nada, exceto uma pequena ovelha, que ele tinha comprado e criado. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Ela comia de seu prato, bebia de seu copo, deitava em seu peito. Era como uma filha para ele. Um dia, um viajante visitou o homem rico e este, em vez de escolher um animal de seu rebanho ou manada, tomou a ovelha do homem pobre e a cozinhou para o homem que tinha vindo a ele. O profeta Natã, ele chega diante de Davi contando uma parábola. Havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha vários animais, rebanhos demais. E o homem pobre só tinha uma ovelha, que ele amava muito. Era como se fosse uma filha para ele. O homem rico que tinha muitos, muitos rebanhos, recebeu um viajante. E era costume, e até hoje ainda é, que quando se tem um rebanho, quando chega um viajante ou um visitante, se mata um animal daquele rebanho para fazer uma comida.
E diz a palavra, nessa parábola, que o homem rico, em vez de tomar do seu gado, do seu rebanho, ele tomou a única ovelha que o homem pobre tinha e a ofereceu para o viajante. Essa é a parábola. Essa é a história que o profeta Natan conta a Davi para ilustrar o adultério de Davi. Davi pensava que ninguém sabia, mas Deus revelou ao profeta e mandou o profeta contar essa parábola. Davi tinha muitas mulheres, assim como o homem rico tinha muitos rebanhos. Urias não tinha muitas mulheres, ele só tinha uma mulher, Batseba. E Davi tinha muitas mulheres, mas ele decidiu adulterar e matar. Davi ele recebe essa história do profeta Natan como se fosse um caso real, como se fosse uma queixa, como se fosse uma questão que estava sendo apresentada diante do rei para que o rei Davi julgasse. Então vamos ver a reação do rei Davi, que olha que reação interessante. Versículo de número 5. Davi explodiu com ira contra aquele homem rico e disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez isso merece morrer. Porque fazendo uma coisa como esta, ele deve pagar 4 vezes o valor da ovelha, e também porque ele não teve piedade. Natã disse a Davi: tu és esse homem. Eis o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu ungi rei sobre Israel. Eu o resgatei do poder de Saul. Dei a você a casa de seu senhor e as esposas de seu senhor para abraçar. Dei a você a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso não tivesse sido pouco, e se isso tivesse sido pouco, eu ainda teria dado mais a você. Então, por que você demonstrou o desprezo pela palavra do Senhor e fez o que eu vejo que é mal? Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada e tomou sua esposa para ser sua mulher. Você o levou à morte pela espada do povo de Amon. Agora, portanto, a espada nunca mais deixará sua casa, porque você mostrou desprezo por mim e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua esposa. Eis o que o Senhor diz: eu gerarei o mal contra você dentro da sua família. Tomarei suas esposas e as darei ao seu vizinho diante de seus olhos. Ele irá para a cama com suas esposas e todos saberão disso, pois você agiu secretamente, mas eu farei essas coisas em plena luz do dia, diante de todo Israel. Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. Natã disse a Davi: o Senhor também perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por causa desse ato pelo qual blasfemaste grandemente contra o Senhor, a criança que nascer de ti deve morrer. Então Natã retornou à sua casa. O Senhor feriu a criança que a esposa de Urias tinha dado a Davi, e ela ficou muito doente. Davi orou a Deus a favor da criança. Davi jejuou, veio e ficou toda a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio levantaram-se e aproximaram-se dele, tentando levantá-lo do chão, mas ele se recusou e não comeu a comida deles. Não comeu a comida com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar a ele que a criança estava morta, porque diziam: enquanto a criança ainda estava viva, nós lhe falamos e ele não nos ouvia. Se lhe contarmos agora que a criança está morta, ele pode fazer algum mal a si mesmo. Quando, porém, Davi viu seus servos cochichando uns com os outros, suspeitou que a criança estivesse morta. Davi perguntou aos seus servos: a criança está morta? E eles responderam: ela está morta.
Davi ele adulterou. E desse adultério, uma criança nasceu. Batseba ficou gestante. O Senhor, ele apresenta uma parábola de um homem rico e um homem pobre a Davi. E o interessante é que Davi, quando ele estava julgando esse homem rico, sem saber que era ele mesmo, Davi o condena à morte. Mas quando ele descobre que ele é esse homem, ele diz: eu pequei contra Deus. É tão fácil sentenciar uma pessoa. Porém, Deus é quem sentencia Davi, não a morte. Porém, a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi a partir desse ponto. Aminon, filho de Davi, logo depois estupra Tamar, a própria irmã, que também é filha de Davi. Absalão vê a sua irmã desolada, mata Aminon, seu irmão, e logo alguns anos depois tenta tomar o reinado de Davi. E por algum tempo ele coloca Davi para fugir e se senta no seu trono. Tudo isso porque Davi matou e adulterou. Em pouco tempo, Davi vê a sua filha estuprada, o seu filho morto, e o filho que sobrou, com exceção de Salomão e mais alguns outros, usurpou seu trono por algum tempo. Essa foi a sentença de Deus contra um adúltero e um assassino. Porém, o mais interessante é que Deus perdoou o pecado de Davi. Mas antes de acontecer qualquer reviravolta dentro da própria casa de Davi, a criança que Batseba estava gestante, ela nasce e ela morre. Mas não é interessante ver como Deus ele perdoou Davi? E por que aconteceu todas essas coisas se Deus perdoou Davi? Não é a mesma coisa que a minha esposa me trair e eu dizer que a perdoo, porém eu divorciar? Não é algo um pouco confuso na nossa mente que alguém perdoe outra pessoa, porém que ela ainda lance as consequências do pecado sobre outra pessoa? Deus ele perdoou Davi, mas ele lançou as consequências do pecado de Davi sobre ele. Porém, ele perdoou Davi. Mas que coisa interessante. Talvez seja a primeira vez que você aprenda na sua vida que perdoar não significa esquecer as consequências. Significa esquecer as atitudes que foram tomadas, as feridas que foram feitas, porém não as consequências. Fato é que um cristão, um casal cristão, se o seu cônjuge cai em adultério, Deus, na sua palavra, deixa o aval para que seja dado entrada no divórcio. Porém, ele não deixa vias para a falta de perdão.
Por quê? Porque o perdão é nosso dever como cristãos. Isso fica bem claro na oração do Pai Nosso, quando Deus fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso fica bem claro quando no Evangelho do Senhor, Jesus Cristo ele diz assim: se vocês não perdoarem quem vos ofendeu, tampouco o Pai Celestial os perdoará. Então, para um cristão, divorciando ou não divorciando, processando ou não processando, fazendo denúncia na delegacia ou não fazendo denúncia, a pessoa que erra contra nós, ela tem o direito bíblico de receber o nosso perdão. E nós temos a obrigação ou dever de perdoar. Porém, estamos aprendendo agora, minhas irmãs, talvez seja a primeira vez que você escute uma palavra como essa, que o perdão, ele nos obriga a esquecer os sentimentos, as marcas, as atitudes que foram tomadas, porém não nos obriga a esquecer as consequências. Eu posso perdoar a minha esposa e eu devo, como cristão, perdoar a minha esposa que adulterou contra mim. Porém, se eu quiser, a Bíblia deixa o opcional para mim. Se eu quiser que ela colha a consequência do adultério, eu posso divorciar. Tá aí a consequência do teu adultério. Me dá a carta de divórcio. É um exemplo. O perdão não é esquecer as consequências, entenda bem. O perdão é esquecer tudo o que aconteceu. Mas tudo o que aquele acontecimento pode gerar, não. É por isso que Deus, ele esqueceu tudo o que aconteceu, o adultério, o assassinato. Mas ele não deixou de lembrar a Davi e ele não esqueceu do que iria acontecer. Ele esqueceu do que aconteceu, do adultério, do assassinato. Porém, ele não esqueceu, e muito pelo contrário, ele lembrou a Davi que a espada nunca mais, daqui para frente, nunca mais se apartaria da casa de Davi. Daqui para trás, Davi, você está perdoado, eu esqueci. Mas aquilo que aconteceu daqui para frente vai te gerar consequências, Davi. Você percebe que Deus nos perdoa. E porém, muitas vezes ele deixa que nós colhamos a consequência dos nossos atos. Olha que coisa. Porque o perdão não tem nada a ver com poupar as pessoas das consequências. Não tem nada a ver. É por isso que Deus, ele nos demonstra a sua graça e misericórdia. Porque o perdão, ele esquece aquilo que fizemos. E a graça nos dá aquilo que não merecemos. Deus esquece nosso passado e nos dá aquilo que não merecemos, o céu. Há casos que Deus ele escolhe não permitir as consequências. Porém, há casos que Deus ele permite, como é o caso aqui do profeta Davi. Mas por que Deus perdoa? E mesmo assim ele deixa que a gente muitas vezes escolha a consequência dos nossos atos. O motivo pode ser intrigante, pode ser confuso demais para algumas pessoas. Vamos ler a primeira carta do apóstolo João. No capítulo de número 4, um versículo bem famoso, bem famoso. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso aqui até quem não lê a Bíblia, até quem enche a cara por aí conhece esse versículo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 8. E nesse versículo aqui está a resposta do porquê Deus perdoa, mas muitas vezes ele permite que colhamos as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos. O motivo é que Deus é amor. O motivo é que Deus é amor. Deus ele envia pragas, destrói nações, mata a gente, muda a gente, abre mar, fecha o mar, porque ele é amor. Deus ele destrói ímpios. Ele enterra pessoas más em lágrimas, porque Deus é amor. Ele fez Davi perambular no deserto novamente, fugindo do seu próprio filho Absalão, depois de ter perdido seu filho Aminon, depois de ter visto sua filha Tamar sendo estuprada, depois de ver o filho de Batseba, que ia ser filho dele, morrer, porque Deus é amor. Muitas pessoas carregam esse versículo achando que esse versículo ele é um aval para que a gente possa cometer todo tipo de pecado e nunca colher consequências nenhuma. Afinal, Deus é amor, porque Deus permitiria que algo de mal aconteça comigo? Deus é perdoador, ele é misericordioso, ele entregou seu filho amado para mim, por mim. Posso beber, posso me prostituir, posso agir como eu quero, posso ser um inconsequente no meu casamento, nada de mal vai acontecer, Deus me perdoa, tá tudo bem, porque Deus é amor. E quem não me ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porém, esse versículo aqui é uma sentença de morte contra toda a humanidade, exceto contra aqueles, exceto para aqueles que Deus aqueles a quem Deus redimiu. No caso, aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo e vivem o seu evangelho com toda sinceridade, com todo esforço e com todo amor. Mas se não tivéssemos Jesus Cristo, esse versículo aqui seria uma espada apontada para a nossa garganta, preparado para testemunhar contra nós. E tudo isso por quê? Porque Deus é amor. Mas o que é que tem a ver Deus ser amor com um assunto tão difícil como esse? O que tem a ver Deus ser amor com Deus permitir morte de ímpios, abrir mar, fechar mar, punir Davi ou não punir Davi? 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 6. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. Entenda bem que esses versículos que falam o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor sempre confia, o amor espera, o amor tolera, está falando sobre Deus. Muitas pessoas pensam nisso aqui como só o amor, mas não, Deus é o amor. O amor não é um sentimento, o amor é alguém. E esses versículos falam sobre Deus. Deus é amor. E o que é que Paulo fala sobre o amor? O amor ele não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O que significa isso?
O amor, ele não se alegra nos pecados das pessoas. Ele não tem parte com o pecado das pessoas. O amor, ele não se mistura com o pecado das pessoas. Ele se alegra na verdade. Ele tem parte com a verdade, com a paz. Ele tem paz com a verdade. Ele faz guerra contra o pecado. Ele se opõe ao pecado, ele não ama o pecado, ele não se mistura com o pecado, ele não suporta o pecado, ele detesta o pecado. O amor, ele odeia o pecado. Estranho, né? Você pensar que o amor odeia algo. Pois é, o livro de Naum diz que Deus sabe muito bem como se irá. E o amor, ele não tripudia sobre os pecados humanos. Ele não tripudia sobre pecados das pessoas. Aqui está o grande problema. Deus é amor. E o amor, ele não tripudia sobre os pecados das pessoas. Em outras palavras, ele odeia o pecado das pessoas. Ele só se alegra na verdade, na santidade, na pureza. Você falar que Deus é amor é o problema de qualquer pecador que não recebeu a remissão de Cristo ainda. Essa é a espada que está apontada para toda a terra que não se converte. Deus é amor. E essa é a mensagem mais assustadora que alguém que não conhece a Cristo pode escutar, ainda que ela não tenha consciência disso. Deus é amor. E ele se deleita na verdade. Ele não Amém. tripudia sobre o pecado das pessoas. Amém, glória a Deus. Veja bem, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Esse também é o maior problema de qualquer pessoa que não conhece a Cristo. Sabe por quê? Diante de Cristo, todas as pessoas que o rejeitam estão condenadas, estão com a ficha suja. Não foram remidas, não foram lavadas, não estão aptas para entrar no reino do céu. Os seus pecados não foram perdoados e tudo porque elas rejeitam. Você já viu algum bandido se alegrar porque ele vai ser julgado por um juiz maravilhoso, um juiz bom, um juiz verdadeiro, um juiz justo, santo? Não. Esse é o terror de qualquer pessoa que sabe que cometeu crimes. Um bandido só ficaria alegre se ele fosse a julgamento com um juiz ímpio, sujo, miserável, incrédulo, corrupto. Então veja que a santidade de Deus, a pureza de Deus, a bondade de Deus, o esplendor de Deus é o terror de qualquer pecado. As pessoas não se dão conta disso. Os cristãos não se dão conta disso. Porque ainda não aprenderam que o amor, ele não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas ele se deleita na verdade. E eu estou falando aqui somente de consequências, só pelo fato de Deus ser amor, isso tem consequências grandiosas para os ímpios, para aqueles que rejeitam ou não conhecem a Deus. Porém, tem consequências para nós também. Consequências que por muitas vezes não são consequências muito fáceis. E foi essa consequência que Davi ele provou. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6. Porque o Senhor disciplina a quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho.
O Senhor, ele disciplina a quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Só pelo fato de Deus nos amar, se a gente comete qualquer erro, Deus nos disciplinará, porque ele nos ama, ele é amor. E como ele não se alegra nos pecados, ele vai corrigir, ele vai fustigar, chicotear. Como diz aqui no Nordeste, vai lapiar. E foi isso que Davi provou na prática. Davi era amado por Deus. E Davi precisava de disciplina, e Deus o disciplinou. Porque a disciplina, ela faz parte da consequência dos nossos atos. Se Deus nos ama e se nós amamos a Deus, Deus nos ama. Mas se nós amamos a Deus, se nós estamos próximos de Deus, quando cometemos algum erro, algum pecado, Ele vai nos disciplinar. Ele é Pai. E Ele nos ama. E Ele disciplina quem ama. Ele fustiga, Ele chicoteia, Ele bate. Claro que não é no sentido literal da palavra, é um sentido figurativo, é uma ilustração. Ele não vem aqui com a chinela te bater. Ele não vem aqui com um cinto te bater, mas ele vai usar situações para te fustigar e te fustigar, até que você entenda que você está passando por um processo de disciplina e sabe, por muitas vezes, algumas irmãs, alguns irmãos colhem consequências dos seus pecados. Deus disciplina. E vem pedir oração e, infelizmente, eu não posso orar. Não posso orar contra a disciplina de Deus, eu não posso orar contra as consequências do teu pecado, porque se Deus permite que tu colhe as consequências do teu pecado, eu não posso interferir nisso. Faz parte da tua disciplina. Então, minhas irmãs, agora, se possível for, analise toda a sua vida. Analise as dificuldades que você está passando. Será que nenhuma dessas dificuldades foi causada por alguma consequência de algum pecado? Será que são provas realmente de fé ou são situações difíceis que o teu pecado causou? Porque, sabe, por muitas vezes a gente está colhendo coisas que plantamos lá atrás. Por muitas vezes, sim, passamos provas, mas por muitas vezes achamos que estamos passando por prova e não é bem assim. Estamos apenas colhendo o que plantamos e contra a colheita não há oração, porque é Deus quem determina a colheita e ninguém pode desdeterminar aquilo que Deus determinou. Ninguém pode revogar aquilo que Deus determinou. Tiago, ore pelo meu casamento. Por quê, irmã? Meu marido ele briga comigo. Por que ele brigou? É porque eu gritei com ele, eu fiz uma coisa sem avisar ele. Não vou orar. Você precisa aprender que isso foi a consequência da sua falta de capacidade, da sua falta de responsabilidade, de não avisar, de não comunicar, falta de comunicação. E Deus deixa que você colhe as consequências para que você aprenda que fazer isso é errado. E eu não posso orar porque é a disciplina de Deus, da disciplina de Deus não me meto. E nenhum homem na terra deve se meter para não colher disciplina também. Tiago, ore por mim porque eu caí e quebrei o braço. A senhora está fazendo o quê, irmã? Não, é que eu gosto de ficar sentada em cima do muro olhando a rua passando, os carros passando. Eu não vou. Você precisa aprender que não é para ficar em cima do muro. Faça as coisas como tem que fazer, você vai ver que a vida vai ser um pouco mais fácil. Por muitas vezes fazemos coisas erradas e Deus, por graça e misericórdia, não deixa que a gente colha a consequência, mas quando Deus deixa que a gente colha, não tem jeito.
Infelizmente é assim. Felizmente é assim, na verdade. Irmão, ore por mim porque o meu filho quebrou o meu celular. Mas não educou o filho. Tá entendendo? Então, as pessoas assim que pensam que pode ser inconsequente, irresponsável na criação dos seus filhos, no manejar do seu cônjuge, no manejar do seu casamento, no manejar da sua casa, da sua família, e depois quer correr para a gente pedir oração, depois que colhe as consequências. Analise a sua vida primeiro, veja se o que você está colhendo é prova, é teste de Deus, ou é consequências dos seus atos. Porque se for consequência, não perturbe os irmãos. A gente tem muito prazer em orar por uma pessoa que está passando por uma prova, que está ali firme, que está crescendo com Deus, mas uma pessoa que colhe o que planta, a gente simplesmente não pode fazer nada porque de Deus não se zomba. Por muitas vezes a gente tem zombado de Deus na criação dos nossos filhos. A gente tem zombado de Deus no modo que a gente maneja o casamento, com a falta de comunicação absurda. A gente não avisa ao nosso cônjuge o que a gente vai fazer, o que a gente está planejando, e quando acontece, ele fica sem saber de nada, se irrita, e a culpa recai sobre nós, infelizmente. Muitas vezes o feijão queima e a gente se desligou. E eu não posso ajudar nesse momento. É semelhante ao que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, no versículo de número 19. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Portanto, deixem os que sofrem segundo a vontade de Deus confiar em si mesmos ao Criador fiel e a continuidade da prática do que é bom. Portanto, deixem os que sofrem segundo a vontade de Deus confiar a si mesmos ao Criador fiel e a continuidade da prática do que é bom. Pedro está dizendo assim: se tem alguém que sofre segundo a vontade de Deus, isso é por causas justas, não porque ele está colhendo o que está plantando, deixa que ele confie em Deus. Porém, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta ela está escrita na Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 13. 1 Pedro 3, 13. Quem irá machucá-los se vocês se tornarem zelosos do que é bom? Pedro está perguntando assim, olha, se vocês fizerem o que é certo, se tornarem zelosos, cuidadosos do que é bom, o que é que vai acontecer de mal com vocês? Se você for mais comunicativa com seus filhos, com seu esposo, se você educá-los, se você cuidar da sua família, que tipo de malcriação você verá? Difícil. Se você pagar suas contas em dias, que tipo de aperreio você vai ter? Se você ficar de olho no feijão, qual é o feijão na tua casa que vai queimar? Primeira carta de Pedro novamente, capítulo de número 4, versículo de número 15. Que nenhum de vocês sofra por ser assassino, ladrão, criminoso ou alguém intrometido em assuntos alheios. Contudo, caso alguém sofra por ser cristão, não se envergonhe, mas dê glória a Deus pela forma com que porta este nome.
Pedro já está ensinando, olha, vocês não devem sofrer por más atitudes que vocês tomam. Vocês não devem sofrer por serem más esposas, maus filhos, por serem descuidados. Vocês devem sofrer por ser cristão. Mas por qualquer outro motivo, por qualquer outro descuido que vocês possam apresentar, não sofra por isso. Não sofra por negligência da sua parte. Não sofra por coisas que você poderia ter evitado. Em outras palavras, não sofra como Davi. Quando Davi estava sofrendo, sendo perseguido por Saul sem motivo algum, sendo justo, ali há um orgulho naquele sofrimento, há glória de Deus naquele sofrimento. Porém, quando ele estava sofrendo por ter sido um adúltero e assassino, essa história é vergonhosa, não é verdade? Mas enfim, já entendemos que Deus muitas vezes deixa que a gente colha o que planta. Agora, há alguma possibilidade disso ser aplicado entre nós irmãos? De um irmão ele pecar contra mim e eu perdoá-lo, mas mesmo assim deixar que ele colha as consequências? Há um irmão ele pecou contra mim, cometeu um crime contra mim. Há alguma possibilidade, há alguma aprovação de Deus que eu perdoe ele, porém mesmo assim eu processe, eu faça um boletim de ocorrência na delegacia, ou eu discipline o irmão de alguma outra forma? Ah, vamos ler a palavra do Senhor para terminar a pregação no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, versículo de número 15. Mateus 18, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: além disso, se seu irmão cometer um pecado contra você, vai e lhe mostre o erro em particular, só vocês dois. Se ele ouvir, você terá ganho seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve mais um ou dois outros com você, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à congregação, e se ele se recusar a ouvir até mesmo a congregação, trate-o como você faria com um pagão ou um coletor de impostos. Entenda bem, Deus ele não está dizendo aqui, ele não está dando abertura aqui para você deixar de perdoar. Em nenhum momento ele disse que você não deve perdoar. Nas 3 vezes, embora teu irmão não te ouça, embora teu irmão não se corrija, você deve perdoar, independente se ele pede perdão ou não. E você deve perdoar ele 70 vezes 7, sem limites. Porém, se você vê que o seu irmão, ele está tomando atitudes, não está mudando, não está se arrependendo, a palavra de Deus diz que você, comunicando às testemunhas, comunicando às pessoas que estão ao seu redor, e mesmo assim o irmão ele não se arrepende, você pode deixar que ele colha as consequências dos seus erros. Deus falou, trate ele como você trataria um pagão ou um coletor de impostos. Deus está falando isso para judeus. E judeus tratavam pagãos com distância, com silêncio. Coletores de impostos com silêncio, com distância, não queria assunto. Isso é uma consequência. O meu irmão errou comigo, errou comigo, errou comigo, errou comigo e não quis se arrepender. Então eu me afasto, não quero mais assunto, não tenho mais parte com ele, não se arrependeu, não quero também mais amizade. Acabou. Consequência dos atos dele. Embora eu o perdoe, não quero mais contato. Da mesma forma, Deus diz que a mulher a mulher ou o homem que sofre traição por parte do cônjuge, ela tem o direito à escolha, né? Ela pode escolher se sim ou se não. Ele pode escolher se sim ou se não.
divorciar. Paulo também, ele diz que havendo o abandono irremediável, que é no caso o marido ou a esposa deixar de cumprir com suas obrigações conjugais, suas tarefas íntimas com o cônjuge, suas tarefas emocionais, suas tarefas profissionais, suas tarefas de pai, de mãe, diante do cônjuge, havendo abandono dessas responsabilidades. Também Paulo diz que pode divorciar. No caso, se a mulher levar um golpe, o homem ser agredido, isso também se caracteriza como abandono das suas funções conjugais. Nesse caso também, a pessoa pode escolher se sim ou se não se divorcia. Porém, veja que em nenhum dos casos, Deus ainda assim não abre aprovação para que você deixe de perdoar. Então, divorciar ou não divorciar, divorciando ou não divorciando, você deve perdoar. Porque divorciar não significa falta de perdão. Significa que você está deixando, usando do seu direito bíblico, de deixar a pessoa escolher as consequências dos seus atos. As pessoas falam assim, você pode escolher se perdoa ou se divorcia. Não. Se todas as pessoas que se divorciassem é porque não perdoa, então nenhum divorciado vai para o céu. Porque um crente, ele não vai para o céu se não perdoar. Mas há casos de pessoas que foram homens e mulheres de Deus, que são homens e mulheres de Deus, mesmo divorciados, e que Deus usa, que Deus fala, que Deus santifica, que Deus faz vencer pecado, que Deus usa da mesma maneira, e usa muito. Não só em dons, mas em frutos, que é o mais importante. Porque até falso profeta pode apresentar um dom falso. Mas fruto só apresenta quem está firme na oliveira verdadeira, glória a Deus. Então entendam que você perdoar uma pessoa nem sempre é você deixar, me trair, eu vou perdoar. Não posso divorciar porque senão eu não perdoo. Não é assim. Precisa me mostrar na Bíblia onde é que está escrito que quem divorcia é porque não perdoa. Porém, divorciando ou não divorciando, deve perdoar. E perdoar não é esquecer as consequências que vai vir lá na frente. No caso, a carta de divórcio, no caso, o processo no cartório. Perdoar significa esquecer o que aconteceu daqui para o passado, daqui para trás. O que vai acontecer daqui para frente é só consequência e não tem nada a ver com o que aconteceu. Não tem nada a ver com o perdão que foi estabelecido sobre o que aconteceu. Então veja que, da mesma forma, o Senhor nos deixa o exemplo de que ele mesmo julgou perdoar Davi. Olha, Davi, daqui para trás, tudo que tu cometeu, eu perdoo. Mas daqui para frente, tu colhe as consequências. Porque o perdão, minhas irmãs, ele só age, olha, daqui, do presente, de hoje para trás. Daqui para frente, o que vem é consequência. Perdão, daqui para trás, sobre os atos que aconteceram. Daqui para frente, as consequências daqueles atos. Vejam o exemplo de Deus e aprendam, em nome de Jesus, que Deus é amor e que nós amamos assim como Deus nos deixa o exemplo, nós nos esforçamos para amar e que a disciplina também é parte do amor. Amém?